surgiu precisamente de ter esta conversa, foi precisamente porque nós também já tivemos a oportunidade de fazer o caminho e foi realmente muito, muito especial, por toda a envolvência, por toda a história e também por ainda ser algo tão, tão desconhecido. E muitas vezes as pessoas perguntam-nos, e tal, como é que foi, como é que é em termos de marcações, como é que são as paisagens, como é que são as etapas, como é que é no fundo a experiência. E por isso surgiu então esta ideia de termos aqui uma conversa um bocadinho informal e também permitir também às pessoas que coloquem um bocadinho as suas dúvidas, as questões acerca deste caminho tão, tão, tão especial. E por isso, quando o Henrique quiser, pronto, começava por apresentá-lo, também apresentar-me a minha colega Marina também. Sim, podem começar, pode. Está tudo agora. Os problemas técnicos ultrapassados. Sim. Passei isso para o telemóvel e já está melhor. Excelente. Pronto, antes de mais, queria uma vez mais agradecer então a sua disponibilidade em estar aqui connosco hoje a conversar um bocadinho sobre o caminho da Geira dos Arrieiros. Queria também agradecer a todos os participantes pelo interesse e também por quererem passar este bocadinho connosco também a falar sobre este tema e sobre a experiência também que é fazer o caminho de Santiago. O meu nome é Isabel, eu estou acompanhada aqui também com a minha colega Marina Carvalho, que está por aí algures, identificada como Elos da Montanha. Há de ser alguém também com uma seta atrás. E um bocadinho, pronto, começava por falar um bocadinho também aqui com o Henrique Malheiro, que é um peregrino apaixonado por este caminho da Geira e dos Arrieiros. Henrique, como é que surgiu esta paixão por este caminho? Em 2000, boa noite primeiro, em 2017 ouvi falar no caminho e estava ainda muito incerto o percurso, tanto que inicialmente quando me deram o primeiro caminho, o trilho, vamos assim dizer, ele tinha cerca de 270, 280 quilómetros. E alguns dos relatos que eu tinha ouvido falar, haveria sempre alguns problemas de passagem em alguma parte dos troços, portanto estariam interrompidos, teria que escolher alguma alternativa. Esse foi sempre um dos dilemas maiores. E eu, durante mais ou menos 3 meses, estudei o caminho e nos sítios que eu fui ouvindo relatos de algum problema, escolhi sempre algumas alternativas. No final, eu diria que consegui chegar a Santiago sem nunca voltar para trás, nem nunca ter algum problema durante o caminho com partes tapadas. É evidente que nessa altura eu diria que era muito mais aventura do que o caminho que é atualmente. Eu fui ajudado por uma quantidade de gente que foi encontrando e outras que me foram falando em algumas alternativas que eu poderia tomar. E isso foi construindo, vamos dizer, parte do caminho. Algumas das pessoas que inicialmente me tinham falado e que me deram o trilho é essa associação que aparece muitas vezes no Facebook e, portanto, é um pouco, eu diria, quase a mentora ou que ajuda mais os peregrinos deste caminho, que é a Associação Coduzé da Vida. Quando eu cheguei a Coduzé, portanto, onde está essa associação, eles tinham-me dito que lá depois me iriam falar mais do caminho. E, de facto, apareceu-me esse senhor, ou esse peregrino, que é o Carlos da Barreira, que é um dos autores do guia, que me explicou bastantes coisas acerca do caminho e me disse mais histórias e mais coisas do caminho. Mesmo ele se prontificou em algumas das etapas que não havia mesmo possibilidades nenhumas de dormir, ele arranjou sempre alternativas para eu poder dormir em associações ou coisa assim do género. Houve uma vez que dormi num pavilhão, ele foi mais ou menos ajudando. Passado 2 meses, isto é em agosto, passado 1 mês, 2 meses, em outubro, ele aparece aqui em minha casa e diz-me que gostava que colaborasse com ele para fazer o guia. Portanto, a partir daí, e eu também durante o caminho,
tinha feito um grupo, que é o grupo que existe hoje em português, do Caminho, tinha feito um grupo para os meus amigos, para não pôr, vamos dizer, no meu Facebook, e era muito inexperiente no Facebook. Fez um grupo então para só o Caminho da Geira, penso até que se chamava Braga a Santiago pela Geira Romana. Portanto, nós, principalmente aqui o pessoal do Norte, e que está mais ligado aos Gerês, Geira, são nomes muito fortes. Pronto, e então havia o caminho central, o caminho da costa, o caminho daqui, o caminho da lá, não, o caminho pela Geira Romana. E ele, pronto, vamos dizer, eu falei-lhe inclusivamente, pronto, que eles não se preocupassem, que eu não me ia meter muito na divulgação dos caminhos, nem ia me meter no meio das associações deles, que em Espanha havia mais que uma associação, porque aquilo que eu fiz era só para os meus amigos, não tinha nada a ver com espanhóis, nem com caminho, nem nada. Então é quando ele me disse, não deites abaixo, deixa ficar, não sei das quantas, porque a reportagem está muito bem feita, não sei das quantas, e isso está a ajudar a divulgar o caminho. Eu deixei ficar isso um pouco, vamos dizer, sem sentido absolutamente nenhum de continuação. Só que em janeiro começaram a aparecer espanhóis e portugueses a perguntar como é que eu cheguei a Santiago e se lhes podia dizer os nomes das terras e se havia alguém que pudesse ajudar. E eu dei sempre os nomes das pessoas que me ajudaram. Nesta terra procuras este contacto, tens aqui o telefone, naquela pergunta pedes este, naquelas dizes assim, dava-lhes os e-mails todos que eu fiz. E pronto, e o grupo, e eles, vamos lá em troca, eles publicavam as fotografias no grupo. Olha, pronto, chegou o guia e a coisa foi ficando. E acabei por ficar um pouco mais ligado ao caminho, vamos dizer, não por propriamente um pensamento inicial, mas porque aparece cada vez mais gente a perguntar, a fazer perguntas sobre o caminho, e também é um pouco, vamos dizer, difícil no final dizer, olha, não te explico, ou não te digo nada, portanto não é bem propriamente o sentido do caminho. No final das contas, não é nada. E é um pouco quase como ajudar, como a gente é ajudado num caminho qualquer, por um hospitaleiro ou por um outro peregrino que passa por nós, vamos dizer, no meio de uma etapa e que nos ajuda com isto ou com aquilo, até mais não seja dizer um caminho. Este continua a ser um caminho muito solitário. Também não é propriamente o caminho que nós, vamos dizer, tínhamos alguma experiência dos caminhos de Santiago, dizemos, este é o caminho, é igual aos outros. Não tem nada a ver com os outros caminhos, precisamente porque não há os apoios, nem há provavelmente as setas durante o caminho todo, e será um caminho bastante especial. Apesar de ter sido feito por uma quantidade de peregrinos que fizeram o caminho de Santiago a primeira vez, eu diria que não é a experiência que toda a gente ouve falar dos caminhos de Santiago. E isto não é uma experiência igual às outras. Agora, é claro que marca na mesma a todos os peregrinos, mesmo os que fazem pela primeira vez. Mas eu digo que é preciso ir conhecer outros caminhos para saber o que é na realidade. O que é que toda a gente fala sobre o caminho de Santiago. Muito bem, Henrique. Eu agora aproveitava aqui um bocadinho algumas coisas que falou e tenho também algumas questões também que já nos fizeram chegar durante a semana e começava por perguntar, neste momento o traçado está estabilizado e quantos quilómetros tem agora? 240 quilómetros, 239, é evidente que é um... que tinha falado... Sim, inicial, exatamente. Portanto, porque havia situações que estavam um pouco dúbias, e portanto havia peregrinos que entre Lóbios e Castro Laboreiro, portanto os 4 peregrinos aqui também da zona de Braga, que fizeram o caminho antes de mim, tiveram 40 quilómetros, eu fiz 27. Portanto, porque as pessoas também, a gente também se enganava, portanto, ia um pouco à procura. Neste momento o percurso está completamente estabilizado e, portanto, é o percurso que tem a Catedral de Santiago. É evidente que é um percurso em contínuo, portanto, vamos dizer, não tem desvios para os albergues, muitas vezes, às vezes as pessoas que vão com o GPS e vão a contar e dizem, eu fiz 250 km, eu fiz 255. É evidente que se tem 9 etapas ou 10,
e fizemos 500 ou 600 metros para desvio ao albergue, dá mais 1 quilómetro e tal em cada etapa, está mais fácil, mais rapidamente 10 quilómetros. Sim, 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 mas isso em todos os caminhos acontece, isso, só que é evidente, como o traçado é feito de uma vez só, não tem desvios absolutamente nenhuns. Neste momento, quantos albergues é que... Só eu recordo-me de ver uma notícia que em Amares se estava a preparar alguma coisa... Caldelas existe um albergue em Caldelas, Amares, portanto, assim, aqui a 17 km de Braga. Existe o albergue, está aberto e o Presidente da Junta é uma pessoa que ajuda os peregrinos de qualquer maneira. Seja como for, ele estará sempre presente ou manda alguém sempre para que não falte nada aos peregrinos. Por isso, para quem estiver a planear fazer o caminho neste momento, tem que planear bem as suas etapas, considerando também as dormidas. Sim, mas é assim, neste momento eu diria que mais ou menos de 15 em 15 quilómetros há locais para dormir, exceto numa etapa. A etapa Castro Laboreiro Cortegada, são sensivelmente 28 quilómetros e eu diria que não há nada nem para comer nem para dormir. Durante essa etapa é preciso levar água e mantimentos. Eu diria que não é um grande problema porque normalmente em Castro Laboreiro as pessoas, mesmo com o pequeno almoço, não gastando mais dinheiro, portanto, vamos dizer, o que sobra do pequeno almoço, metem na mochila dos peregrinos e eles têm comida suficiente para chegarem a Cortegada. A água também não é provavelmente um problema porque existem uma quantidade de fontes no caminho. Mesmo no verão existem fontes. Eu utilizo sempre também a situação que é, na primeira porta bato à porta e peço água. Eu fiz o caminho 3 vezes e não existe qualquer problema. É evidente que nesta altura da pandemia é preciso ter um bocadinho mais de cuidado, portanto, o que é que quero fazer durante os próximos meses, se isto abrir de alguma maneira, porque pode haver situações de fecho de algumas dos hostels ou das pensões ou dos hotéis. Eu fui em outubro, encontrei uma quantidade deles fechados e era, eu diria, um pouco um problema para qualquer outro peregrino fazer. Como tenho bastante conhecimento e tenho uma quantidade de amigos, conseguia recorrer a eles e poderia fazer, vamos dizer, com à vontade, porque seria sempre socorrido em qualquer uma das situações onde me encontrasse. Portanto, não faltava gente para me ir buscar a qualquer parte do caminho e me levar para a sua casa. Mas, portanto, é assim, um peregrino que faça isso, a pessoa quando tem risco, não é tão fácil. Mas, de uma maneira geral, e em circunstâncias normais, quando o que acontecia isto antes da pandemia, eu diria que mais ou menos 15 a 15 quilómetros que existem sítios para dormir. Muito, muito bem. Penso que uma coisa que já todos também já percebemos é que solidariedade é a palavra de ordem, não só neste caminho, mas neste caminho que em particular aparece no topo. Aqui a questão é que também, enquanto que nos outros caminhos, vamos dizer que são os peregrinos ou são os hospitaleiros, a gente do caminho, vamos assim chamar, aqui são pessoas que não são do caminho, mas que ajudam igualmente os peregrinos e que nós, peregrinos, sentimos essa sensação, eu diria até de um aspecto muito mais aumentada, porque vamos muito mais sozinhos e esse apoio, essa generosidade das pessoas nos locais é mais notória para nós. Henrique, já agora, por exemplo, alguém que esteja agora a começar a planear fazer o seu caminho, onde é que pode recolher informação? Vocês têm uma página? Sim, é assim, eu não tenho nada. Sim, eu sei. Eu única e simplesmente administro algumas das páginas, porque me pediram, portanto, além do grupo, portanto, sim, aí sou o administrador único do grupo em Portugal, e, portanto, depois há algumas páginas do Caminho da GRS, que eu também, por acaso, sou administrador, mas não sou eu responsável pelas páginas, portanto, sou só porque me pediram para dar às vezes algumas informações, principalmente por serem portuguesas. As páginas, eu digo, as páginas são todas de galegos. O site também de bragasantiago.com também é um site, também eu diria, pertencente às pessoas de Cozé da Viva,
que também tem informação. Ela está em galego, que eu acho para um português não tem problema nenhum para a gente entender o que está lá escrito. Esse site de bragasantiago.com tem toda a informação que existe no livro. Não é preciso a nenhum peregrino comprar o livro para fazer este, tanto no grupo de peregrinos, como na página de peregrinos, como no site de bragasantiago.com, podem recolher a informação toda e, se puserem alguma questão, serão sempre atendidos. E não demora, por norma, não demora muito tempo. Eu diria em minutos, normalmente são sempre atendidos. Fazem as questões lá e normalmente aparece alguém que responda. Portanto, nesses dois locais, eu digo, não é necessário comprar o guia. O guia eu diria que é mais uma publicitação do caminho do que propriamente vamos dizer, um apoio. Apenas depois, por gosto, já me tem acontecido por eles chegarem a Santiago e virem a Braga porque querem ter um livro. Sim, eu não tenho que mandar vir do Amazon. Porque, ao fim e ao cabo, são atualizados, assim como a edição é feita pelo Amazon. Nós podemos atualizar, eu diria, mensalmente o guia. O guia, neste momento, tem as atualizações todas, vamos dizer, até dos pequenos percursos de alterações que vamos imaginar que há um ano foram feitos. O guia já tem essas alterações. Quem comprar o guia atualmente tem as alterações, ou se apareceu o caso do albergue de Caldelas. Apareceu o albergue de Caldelas e no mês a seguir o guia passou a incorporar o albergue de Caldelas. Pois, se houvesse uma edição portuguesa e se a gente fizesse 500 livros, eu nunca mais poderia alterar enquanto que não vendesse esses 500 livros. Portanto, é evidente também, não há lucro absolutamente nenhum com esse guia. Absolutamente. Muito bem. Nós já sabemos então que temos muita informação que podemos recolher nas diferentes páginas. Sei que também há um traçado também disponível no Wikiloc para quem quiser ver também. E como é que estamos em termos de marcações? As marcações no terreno, como é que estão? Um peregrino agora já consegue orientar-se bem? Não. Ou será sempre melhor levar o plano A, plano B, plano C? Só as marcações que existem no caminho eu diria, já são bastantes. Em relação a um caminho, eu diria, não está marcado. Portanto, quem saia de Braga, o caminho não está marcado. Vai encontrar muitos quilómetros marcados, mas não vai pensar que está marcado. Ainda mais, hoje nós sabemos que a vegetação altera-se muito nas estações. Estamos a falar num percurso praticamente de montanha. Qualquer seta que esteja posta numa quantidade de sítios vai ser escondida. E não há ninguém para esclarecer no meio do monte onde é que se é para a direita, se é para a esquerda. Portanto, é evidente que com um GPS, e hoje toda a gente sabe manusear um GPS com um telemóvel, é fácil. Eu costumo dizer, em 5 minutos toda a gente aprende a manejar um GPS. Muitos dos peregrinos que fizeram o caminho pela primeira vez, ou um caminho de Santiago pela primeira vez, e que fizeram o caminho da Geira, aprenderam a manusear o GPS junto à sede de Braga, lá à minha porta. Portanto, não é nada complicado. É uma coisa muito, muito, muito simples. A única e simplesmente é preciso levar uma bateria, que é para não faltar nunca a bateria. Mas isso, as pessoas hoje em dia, vamos dizer, estão um pouco dependentes do telemóvel e já têm uma quantidade de cuidados com isso. Portanto, não é preciso gastar dinheiro em GPS. Peço desculpa. Uma questão em relação à marcação que nos fizeram chegar foi a existência na parte de galega do caminho Ribeiro Minhoto. Sim, existe. Já neste foi uma questão que nos fizeram chegar, se é o mesmo caminho, se é traçado coincidente, existe essa confusão. É assim, o caminho Minhoto Ribeiro é um caminho, o caminho da Geira Herreiros é outro caminho. O caminho Minhoto Ribeiro, eu não vos sei explicar muito bem, a única coisa que sei vos dizer é que começa em Braga e chega a Santiago. O que vos sei dizer também é que irão encontrar muitos locais que estão fechados e que também vão encontrar muitas setas que não vos levam a lado nenhum e que as setas também continuam, como a marcação é deficitária,
E as pessoas pensam que por ter uma seta. Isso acontece no caminho da Geira também. Tenho uma seta aqui. E no próximo cruzamento, eu sei que é em frente, mas um peregrino que vai a primeira vez não sabe que é em frente. Precisa de uma cruz ou de uma seta num cruzamento. Não existe. Eu não, portanto, não quero entrar muito aí nessas explicações acerca do caminho Minhoto Ribeiro. Não conheço ninguém que tenha conseguido fazer o caminho Minhoto Ribeiro. Que eu saiba, não existe traçado em Portugal do caminho Minhoto Ribeiro. Que eu saiba. Atenção. E na parte galega, então, é coincidente? Não é coincidente. Vamos dizer, tem pontos de contacto. Eu penso que Portegada passa um pouco, mesmo ali a começar em Castro Laboreiro, tem ali cruzamentos que passam. Eu diria-vos que provavelmente entre Lóbios e Castro Laboreiro é coincidente, mas o caminho Minhoto Ribeiro neste momento não passa ou não tem descrição entre Braga e Castro Laboreiro, ou tem por Braga, Vila Verde, Ponte da Barca, Arcos de Valdevez, Melgaço. E depois de Melgaço, eu presumo que irá para Portegada. Portanto, e o caminho da Geira, portanto, vai a Castro Laboreiro. O caminho Minhoto Ribeiro, penso que não vai a Castro Laboreiro. Portanto, ele em Portugal terá um sentido completamente diferente. Em Espanha, ele também é muito diferente. Tem muitos mais pontos de contacto. Segundo aquilo que eu sei, em Portugal haverá 3 alternativas para o caminho Minhoto Ribeiro. Mas eu acho que não sei se haverá alguém que lhes consiga explicar. Eu não consigo. Obrigada. Penso que quem nos colocou a questão ficará esclarecido também. Agora, em relação à duração, quanto tempo é que o Henrique demorou? 9 dias. 9 dias. Sempre 9 dias, mas assim, se for uma pessoa mais experimentada, façam os 9 dias, eu penso que fazem sem problema. Quantos quilómetros por dia? Porque uma coisa que nós não falamos é um bocadinho as características deste caminho, que ao contrário do caminho da costa, por exemplo, este é um caminho mais de montanha. Sim. Para quem não conhece o território, para quem não conhece o norte de Portugal, vai encontrar aqui alguns desafios, que se já fez o caminho da costa ou mesmo o caminho central, aqui estamos a falar de um terreno muito mais de montanha. Penso que temos aqui muitos participantes, que também temos muitos participantes aqui nesta conversa que são do Brasil e também de outras zonas de Portugal que podem não conhecer muito bem e não falamos um bocadinho disso. Esses 9 dias, quantos quilómetros? Muito ou pouco? É assim, nós teremos 90 quilómetros de Braga a Castro Laboreiro. Vamos subir 1000 metros. E vamos dizer que vamos fazer 4 vezes a Labruja. Portanto, se o caminho central, a etapa da Labruja é difícil, chegar a Castro Laboreiro é um bocadinho mais. É evidente, portanto, nós temos que passar a Portela do Homem, portanto, no parque, no confinamento do parque do Gerês, quando passamos para a parte espanhola. A Portela do Homem está sensivelmente a 700 e qualquer coisa metros de altitude. Portanto, já nós passamos a Labruja 2 vezes. Depois vamos descer para o Rio Lima, portanto, para a barragem do Lindoso, isso provavelmente ali a barragem terá 100 metros de altitude, 120 provavelmente, não tenho assim agora presente, mas será uma altitude muito baixa, estamos junto ao Rio Lima. E vamos subir em sensivelmente 20 quilómetros, vamos para 950, 940 metros. Portanto, eu diria-vos que é praticamente fazer 10 quilómetros sempre a subir, até chegarmos novamente à fronteira portuguesa, à Meixoeira. Depois da Meixoeira continua sempre a subir até Castro Laboreiro. É sempre novamente a subir. Portanto, só esses 7 km, 8 km da Meixoeira a Castro Laboreiro, eu diria que é o equivalente a 2 vezes a passarem a Labruja. Portanto, são etapas um pouco desgastantes. E eu, por acaso, fiz em 3 dias, mas digo-vos, o ideal seria fazer em 4 dias. Mas depois a maioria dos peregrinos não têm tempo e acaba sempre a fazer mais um bocadinho o que se, vamos lá, às vezes o que se programa ou aquilo que a gente quer.
Isso é o que tem que me acontecer. Eu digo sempre a toda a gente que faço o caminho com outro peregrino ou com outra peregrina, mas tem que demorar 10 a 11 dias para eu ir a descansar um bocado. Mas depois chega a meio, mas já não tenho tempo, mas não sei das quantas, mas isto. E depois acaba-se por fazer 35, 40 quilómetros num dia para reduzir ao tempo. Portanto, porque a parte final, eu diria, pronto, sim senhor, eu diria é parecido com o caminho português central, porque é relativamente plano, os últimos 40 quilómetros são relativamente planos. Planos que nunca nada é plano, estamos no interior da Galiza, é um pouco mau o interior de Portugal, mas pronto, em relação ao que nós passamos, o caminho eu diria que é mais fácil. Muito bem, muito bem. Nós sabemos que um dos pontos altos deste caminho e que o torna também muito especial é que ele também tem uma parte que atravessa o Parque Nacional da Peneda Gerês, que é, sem dúvida, um dos marcos e segue a via romana, a Geira, que batiza também o caminho. Mas, Henrique, o que é que, além disto tão especial que é o Parque Nacional, o que é que o Henrique destacava assim mais em termos patrimoniais, de beleza? Quais são aquilo que marca o coração e que marca na ideia quem percorre este caminho? Além do Parque Nacional, eu diria, portanto, para um outro peregrino que nem sabe sequer que está a atravessar o Parque Nacional, eu diria a maioria até os tais 40 quilómetros da Galiza, de Santiago, o caminho, nós estamos praticamente sempre quase num Parque Nacional. Eu diria que, portanto, a paisagem, a solidão é exatamente igual. Portanto, vocês vão ter sempre verde, portanto, nós, as pessoas aqui do Norte, sabemos que vivemos numa zona verde, portanto, quem vem de outros lados, e mesmo quem passa o caminho da costa, que não vamos ter, tem a parte do mar, que tem outro interesse, portanto, mas não tem a vegetação que nós temos, e, portanto, vai encontrar sempre essa mesma vegetação. Depois, é um pouco, eu diria sempre, este caminho são as pessoas que nós encontramos. Essas pessoas é que nos enchem, vamos dizer, a alma, o coração, e que nos contrapõem a falta dos peregrinos, vamos lá, das nossas conversas e dos nossos amores e desamores com os outros peregrinos. Nós vamos sozinhos, nós vamos 9, 10 dias completamente sozinhos. Às vezes, eu não encontrei peregrinos até Castelo, nem vais encontrar mais. Já me chegaram até a fazer a questão, eu estou aqui no albergue em Braga e não tenho peregrinos, mas não vou encontrar peregrinos, mas se estavas a pensar que vais encontrar peregrinos, esqueçam. E isso torna o caminho, eu diria, especial por aí, porque é um caminho, portanto, de muita mais introspeção, mais meditação para nós próprios, não é um caminho que se faz para ninguém, que fazemos só para nós. E eu digo-vos, portanto, se há pessoas que gostam de fazer o caminho sozinho, também eu já conversei com alguns peregrinos que saíram de Braga sozinhos e chegaram a meio do caminho, eu digo, vamos dizer em bom português, começaram a bater mal, por tanta solidão. Porque isto é estar só. E isso também, portanto, faz com que o caminho seja especial, mas as pessoas que se encontram no caminho fazem-no mais especial. Há muita ajuda e muita solidariedade das pessoas que nós encontramos. Há pessoas que marcam este caminho, pessoas que não nos conhecem de lado nenhum, que não conhecem outro peregrino qualquer, mas sabem que o peregrino saiu de Braga. Eu digo, a maioria das pessoas que saem de Braga e que estejam referências nos grupos, eles estão à espera dos peregrinos. Eles sabem que vão passar ali. E me telefonam muitas vezes, mas o peregrino X ou Y que saiu de Braga já está atrasado ou está adiantado. Às vezes eu não sei. Mas é que ainda não passou por cá. Já me telefonaram à meia-noite a perguntar por um peregrino porque ainda não passou e se calhar perdeu-se e já vamos procurá-lo no meio do monte e não sei. E eu, portanto, e às vezes... Isso é fantástico. Mas depois ao saber estas histórias é que enche mais, então, vamos dizer, a nossa alma, o nosso coração, porque a gente sabe que as pessoas estiveram preocupadas connosco. Portanto, e não havendo a parte do albergue, a parte do hospitaleiro, não havendo nada disso, nós vamos encontrar um carinho muito grande dessas pessoas que nos acolhem. Mas mesmo há uma rede de carinho e de apoio invisível, mas que se sente. Sim. Não, isso não está escrito em lado nenhum, nem pode, também depende muito das pessoas.
E às vezes eu, por exemplo, há uma pessoa no caminho que ajuda muitos peregrinos. Eu digo que dá-lhes de comer, dá-lhes de comida, seca-lhes a roupa no meio do caminho. E eu conheço-a só pelo telefone. E eu digo-lhe que vai passar, mas eu as 3 vezes que lá passei nunca a vi. Porque ela nunca estava lá. Enfim, são coisas que às vezes também, vamos dizer, o próprio peregrino, vamos dizer, tem que ter sorte também. Mas eu acho que de uma maneira já, eu não conheço nenhum que não tivesse tido sorte. Se não fosse aqui eu. Há sempre algo a olhar por nós. Sim. E há sempre alguém que pode aparecer no meio do caminho, ou um peregrino, mesmo, eu diria, um pouco no meio do monte também. Às vezes, já tiveram muitos contactos no meio do monte com as pessoas também, que promovem o caminho. Esses sim, são da parte dos galegos que promovem mesmo o caminho. Foram essa associação da Cruz da Beba que fez com que o caminho fosse aprovado pela Catedral de Santiago. É que entregou a documentação. Vou passar a palavra ao Duarte Valente, levantou a mão. Penso que quer fazer uma questão. Duarte, força. Olá, boa noite, estão a ouvir-me? Bem. Então, eu queria mandar um abraço ao Henrique, que eu não estou a ver, ele não tem a câmara ligada, mas é um gosto ouvi-lo. O Henrique é o grande responsável por eu ter conhecido este caminho e por tê-lo feito em 2019. E está cheio de vontade de eu repetir um dia destes. E queria só dar o meu testemunho para confirmar que efetivamente aquilo que o Henrique diz é que o que falta em logística a este caminho há de sobra em generosidade da população e das pessoas que estão ligadas ao caminho, das diferentes associações, que, por exemplo, no meu caso, me ajudaram a preparar a logística toda dos sítios onde ficar, e quando as coisas correram mal e eu... numa das etapas, no sítio que eu tinha marcado, que não tinha disponibilidade de quartos, a pessoa desse local pegou em mim e na minha filha, que estávamos os dois a fazer o caminho, e foi-nos levar a um sítio alternativo. Em Passos de Arenteiro, quando eu passei lá de manhã cedo, uma senhora que estava numa varanda chamou-me para me oferecer fruta e água, o que é que eu precisava, de onde é que eu vinha, para onde é que eu ia. Portanto, e isto é uma coisa que eu acho que já se encontra muito pouco noutros caminhos mais frequentados, sobretudo no caminho francês e até no caminho central português. E eu tinha, por isso, uma pergunta para o Henrique, que eu acho que é uma pergunta difícil para ele, mas eu vou fazê-la na mesma. Porque esta genuinidade e esta generosidade das pessoas não corre o risco de se perder com a entrada em cena das autarquias e dos políticos que fizeram agora recentemente um acordo para promover este caminho e para o tornar turisticamente mais apetecível. Não se vai perder aquilo que efetivamente este caminho tem, ou não se corre esse risco, espero que não se perca, mas não se corre o risco de se perder o que este caminho tem de melhor, que são efetivamente as pessoas. Desculpa a pergunta, Henrique, mas não, tenho que a fazer. É fácil, assim, mas tu não me estás a ver. Não te estou a ver. Não me aparece aqui com a... Não, mas ninguém me vê. Aparece-me só com HM. Eu não... sou eu. Eu estou no telemóvel também. Se calhar... Mas, Duarte, consegue ver outras pessoas? Consigo ver a Talvez Isabel. saltar os mosaicos, porque nós temos... Ou seja, o apresentador não fica sozinho na tela, não está destacado, está nos vários mosaicos. Pode ser isso. Pois, porque eu vejo... É assim, tudo que seja massificação vai-se perder. Não há possibilidade nenhuma de não se perder desde que haja massificação. O caminho, neste momento, eu diria, portanto, é mais introspectivo porque não há massificação. Portanto, eu direi que quem faz este caminho faz um caminho no estado puro, como muitos outros fizeram há 40 anos o caminho francês. O caminho francês, quando não tinha albergues, e quando os peregrinos começaram a pôr as setas com o padre Valente, eles fizeram o caminho francês no estado puro, que hoje nós não conseguimos fazer o caminho francês dessa maneira. E esses peregrinos todos que o fizeram, ainda há dias falei com um peregrino de Santiago,
quer fazer o caminho da Geira, precisamente ele fez o caminho francês nessa altura, mas eu há muito tempo que não consigo fazer um caminho assim. E eu ouvi falar no caminho da Geira e penso que será, vou repetir o caminho francês já há uns anos, já há 30 e tal, acho que penso que fez em 1985, 1989, assim uma coisa por aí. Quando isto chegar, vamos dizer, ao caminho francês, vai ter que aparecer outro caminho para quem quiser fazer um caminho assim. Não poderá ser isto. Eu penso que tão próximo não haverá uma massificação muito grande, pelo seguinte, quer dizer, enquanto que no português e então no da Costa, ainda mais, são caminhos mais fáceis, portanto, e turisticamente são muito mais promovidos. E depois tem muitos mais pontos de, vamos dizer, de chegada. Isto que quase quem chega, ninguém vai para Castro Laboreiro para apanhar as etapas de Castro Laboreiro para Santiago, enquanto que se chega a Viana do Castelo num instante, ou chega-se a Valença de comboio e faz os últimos 100 km. Aqui para fazer os últimos 100 km tem que ir a Ribadávia, e não sei lá muito bem como é que se chega a Ribadávia. Eu sei, vai-se a Vigo e de Vigo apanha-se um autocarro para Ribadávia, mas não é fácil fazer isso. Se calhar de Vigo a Ribadávia demora 3 horas, provavelmente. Portanto, não vai ser tão fácil massificar, eu digo, proximamente. Agora, daqui a 10 anos, provavelmente, há 10 anos o caminho da Costa teria 500 peregrinos. E no último ano, se calhar, teve 20 mil, ou 25 mil, ou 30 mil. Estamos a falar só num espaço de 10 anos. Agora, é mais fácil a massificação no caminho da Costa do que neste caminho. Principalmente pelo início, pelos pontos de chegada e depois pelo grau de dificuldade do próprio caminho. Agora, se os autarcas se quisessem entender e se quisessem, na realidade, fazer alguma coisa pelas suas populações, pois o promoviam. Não era o Henrique Malheiro que tinha que andar a promover coisa nenhuma. E é de interesse dos autarcas promoverem os caminhos para, turisticamente ou como peregrino, seja como for. Eles é que têm que criar as condições para as suas populações. Ainda mais, é metê-las no mapa para que nós, mais tarde, podemos passar lá e ir fazer turismo. Porque Ribadávia atualmente é uma vila, mas já foi cidade. Basta dizer isto, foi capital do Reino da Galiza. Tem história até dizer chega. A Ribadávia parece Santiago na parte do Casco Velho, é evidente, nas suas devidas proporções. E a gente, quando chega ali, vamos dizer, depois de Braga, nós só temos uma cidade em estrada, a cerca de 30 km de Santiago. Portanto, até a estrada, não existem cidades, portanto, só existem vilas e aldeias, muitas delas abandonadas. Portanto, há uma quantidade de locais para se promover. O caso, falaste em Passos de Arenteiro, é uma vila ou uma aldeia com uma história fenomenal, que está a ser muito bem recuperada. E a gente chega ali quase, eu diria que chega um bocado a um paraíso. Porque depois de passar aqueles quilómetros todos quase de abandono, chega ali, aquilo está tudo muito bem arranjadinho e as pessoas têm uma alegria diferente, inclusivamente. E, portanto, e tem juventude, tem o caso do Ramiro, o dono das casinhas lá da aldeia rural, é um indivíduo, vamos dizer, novo, terá 40 anos, provavelmente, mas que regressou à sua terra e, portanto, está sedento de a promover. E é um verdadeiro hospitaleiro no sentido literal Exato, da palavra. é que são pessoas que não sabem de caminho de Santiago, nunca passaram pelo caminho de Santiago, mas são autênticos hospitaleiros do melhor que nós encontramos noutros caminhos. Porque eles tratam de nós de tudo. Olha, esse Ramiro já foi buscar italianos ao meio do monte, sem saber onde eles estavam, também tinha que lhe dar eu a posição e dizer vais para a direita, agora vais para a esquerda, mais à frente. Ele, mas está de certeza aí a 100 metros de ti. Duas italianas que já não conseguiam andar mais. E isto, muitas das vezes, se calhar no caminho central, não era muito possível, porque as pessoas, de facto, já têm outro trabalho, não é que as pessoas não queiram fazer, mas é que estão absorvidas pelos seus trabalhos e pelo seu negócio e não têm tempo para isso. Agora, aquela gente ali, o tempo passa muito devagar nessas terras. O tempo passa mesmo muito, muito devagar.
Só queria dar nota, só para quem não acompanha também alguma informação deste caminho. Eu fui visitar o site e tinha o registro de que em 2019 tinham chegado a Santiago 862 peregrinos que tinham feito este caminho. Sim, é assim. Só para dar. O Duarte foi o 62, o 862. É assim, isso Só para dar assim. nota para quem conhece os outros caminhos e não conhece este da realidade que se está aqui a falar, destes momentos de introspecção, de uma maneira de estar muito diferente daquilo que se encontra, e o espírito que se encontra muito diferente daquele que é habitual nos caminhos, lá está, que o Duarte estava a dizer, mais massificados. Eu ia agora convidar também o resto dos participantes, se quiserem colocar alguma questão, basta levantarem a mãozinha, não sei se conseguem perceber como é que se levanta a mãozinha, vocês têm uma opção que dá para levantar a mão para fazer uma questão, ou podem fazê-la através do chat. Eu penso que o Henrique também consegue ler o chat, entretanto, também entre algumas questões que estão aqui a chegar. Mas se alguém tiver alguma questão, força, levantem a mão, não estejam envergonhados. Perguntas? José? Isso é levantar a mão? Entretanto, tínhamos aqui a Carla Carvalho a perguntar em relação ao que vai fazer o caminho, que vai sair de Braga dia 15 de julho e tentar chegar a Santiago dia 24 de julho. E pergunta se tem alguma recomendação em especial, tendo em conta também os amigos rastejantes, uma vez que isto se trata de um caminho de montanha. Não. É igual ao caminho central. Se há algum, vamos lá, receio de algum animal mais esquisito, não encontro. Eu nunca encontrei. Não vou dizer que não vou encontrar, mas eu nunca encontrei. Encontrei mais já no caminho central do que no caminho da Gé. Mas pode ser uma pura coincidência. Mas não penso que não é por aí que não devem ter problemas. Também rastejantes nas dormidas, também eu acho que é mais difícil porque portanto não são coisas massificadas. Portanto, vamos dizer, muitas das vezes nas pensões, eu diria que eles têm a falta de clientes, não têm clientes em excesso, têm a falta de clientes. E eu ainda agora em outubro dormi sempre sozinho, portanto nas pensões não estava lá mais ninguém, eu era o único. Muito bem, mais alguma questão? Alguém tem uma dúvida? Dicas? Henrique, já agora temos aqui alguém, José, força. Se eu puder, eu queria só partilhar a experiência que já tive com o caminho da Geira, muito ajudado pelo Henrique, que logo no início, foi em 2018, não sei se foi em setembro, foi em outubro, já não me recordo. Nós fomos de bicicleta, porque aqui a malta gosta de andar de bicicleta. Não é que o caminho seja muito dado a bicicleta, mas nós vamos sempre de bicicleta. Fomos em 3 dias, a partir de Guimarães, e foi exigente demais. Mas as paisagens valem por toda a exigência que o caminho possa ter. Em termos de dureza, a dureza é bastante grande. E de bicicleta, pior ainda. Só para terem uma ideia, de Entrimo, com o Henrique ao bocado estava a falar, de Entrimo a Castro Laboreiro, nunca tinha andado tanto com a bicicleta à mão. Andei seguramente meia hora com a bicicleta à mão. Eu também sou dos mais fraquinhos lá do grupo, mas havia muitos que andaram com a bicicleta à mão. Acho que não sei se alguém subiu tudo. E eu ando há 18 anos, ou 19 anos de bicicleta, e normalmente até as partes que gosto mais é descidas e as difíceis, e também andei descidas à mão. Portanto, para verem, para a bicicleta
é duro. Em 3 dias não aconselho. O ideal será 4 dias ou 5. 4 dias para os experimentados e mais dias para os menos experimentados. Mas não tem nada a ver. É um caminho que a próxima vez que vou fazer, não sei se vai ser a pé, se vai ser de bicicleta, mas claramente é o único caminho que digo que vou fazer a pé. Quero fazer o caminho central ou o caminho da costa a pé, não tenho paciência. Para aquelas paisagens não vale a pena. E aqui vale porque isto não são estradas, é caminho quase sempre, princípio ao fim. E aí é a principal diferença. É sempre trilho, não há estrada. E, portanto, muito bem. É uma experiência que vale a pena. Já vimos que de bicicleta então é também um grande desafio. Isso também, obrigada, porque isso também já ajuda a esclarecer também algumas das questões também que nos foram chegando, que era o quanto é que o caminho é indicado para quem quer fazer em bicicleta. Eu, entretanto, vou passar a palavra à Marta Peixoto também, que já tinha levantado aqui a mão, eu não tinha visto, peço desculpa. Não há problema nenhum. Ora, muito boa noite a todos. Eu estou a pensar em fazer efetivamente o caminho. Tudo indica, se esta situação o permitir, começar a 28 de maio e acabar e terminar a 5 de junho. E tinha aqui algumas questões, nomeadamente ao Henrique, que é uma pessoa já com uma vasta experiência, relativamente aos abastecimentos, nomeadamente aos abastecimentos líquidos, nomeadamente fontes de água, se existem com bastante frequência durante o caminho, uma vez que eu vou fazer agora na altura do verão. E em relação, já agora, a também abastecimentos sólidos, ou seja, se há supermercados, algumas vendas, onde possamos adquirir bens para durante as etapas. Há sempre fontes durante o caminho todo. Eu, muito raramente, no verão, em agosto, utilizo as fontes. A primeira vez que eu fiz o caminho foi em agosto. Levo sempre água comigo. E continuo-vos a dizer, e utilizo o sistema de pedir por uma casa que passe, bato à porta e peço água. E toda a gente vai buscar ao frigorífico, dá água fresquinha, é bastante melhor. Mas, para comprar, existe, como eu diria, quase como noutro caminho qualquer, não com a frequência que há ali no caminho da costa, do caminho central, mas existe, porque existem aldeias onde tem cafés, onde tem bares, e nos sítios todos de paragem, para dormida, tem todas as condições. Eu digo, tem todos os serviços, tem multibanco, tem essas coisas todas. Então, por aí não tem problema. Só existe na etapa, que vamos ter em relação ao que o site recomenda, que é a 4ª etapa, de Castro Laboreiro, a Cortegaça. Exatamente. Aí existia um pequeno café, teria que fazer um desvio de cerca de 200, 300 metros, mas penso que esse café atualmente fechou. Com a pandemia, acho que ficou sem mesmo clientes e aquilo já era assim um bocadinho uma tasca, vamos dizer, em português, uma tasca manhosa. Eu recomendava sempre para levar comida, porque havia pessoas que eram mais suscetíveis e que poderiam não gostar de lá entrar. Posso dizer, a minha mulher não gostou, portanto, e ficou à porta, e eu comi na mesma como comi noutro sítio qualquer. Mas, portanto, como fica fora do caminho, às vezes nós acabamos por passar ao largo e não nos apercebermos que é ali naquele sítio. Mas, portanto, nos outros têm sempre locais. A única recomendação que eu passo é vejam o site, porque lá tem os quilómetros e onde tem os pontos de apoio. Ou mesmo no grupo de peregrinos que eu sou professor, tem um PDF onde tem os quilómetros que tem, onde diz comida, multibanco, dormida, tem lá de quantos em quantos quilómetros. É fácil, quase que nem é preciso imprimir, passar, vamos lá, fazer o download do PDF e ler antes de sair da etapa, ver os sítios. Tenho a 7 km um sítio para comer, tenho a 15, tenho a 10, e portanto e levo mais ou menos. Eu acho que é uma programação simples. É claro que num outro caminho a gente pode sair para o caminho, eu posso sair de Braga, vou pelo caminho central,
saio de Braga, não preciso ler coisa nenhuma e toda vamos lá, a informação e todas as coisas me aparecem de mão beijada. Eu não preciso de fazer estudo nenhum, pá. Preciso é de pôr os pés no caminho. Neste, eu aconselho a olharem para o PDF para terem problemas, porque não é no cimo do monte, que não há nada para ver e que provavelmente encontrar uma fonte passado 5 ou 6 ou 7 km em julho, 35 graus de temperatura, que vão andar assim, não é muito aconselhável. Depois entra-se mais em stress. Não há casas durante esses quilómetros, não há ninguém perto e pode-se entrar mais em stress escusadamente. Portanto, então, é um pouco, eu utilizo o conselho que me deram para eu fazer a ruta dos hospitais. Leva 2 litros de água. Eu fiz a ruta dos hospitais com 35 graus de temperatura. E eu digo, não me chegaram os 2 litros de água, mas tive que andar a beber um bocadinho, a poupar, para me chegar até ao primeiro ponto de apoio. Mas e aqui é um pouco a mesma coisa. Levem comida. Para todos os caminhos, normalmente eu tento ser independente durante o percurso todo. É evidente, quando aparece um café, um bar, a gente vai aproveitar. Mas se não aparecer também, eu consigo ser independente. Não é preciso estar a levar muita comida, mas eu levo sempre fruta. Mas isso tanto levo no caminho central, como levo no caminho da Geira, ou como levo no caminho francês ou no primitivo. Levo sempre qualquer coisa para comer durante os 20 ou 30 quilómetros. Também normalmente a gente não come muito durante o caminho. Ok, esclarecida. Obrigada. Marta, posso só adicionar mais uma coisinha, por vezes claro. pode ajudar nesta situação de longas distâncias, que é, na farmácia tenho umas pastilhas para potabilizar água. Em último recurso, se houver essa necessidade, compre essas pastilhinhas, não pesam nada na mochila, se pesar 20 gramas é muito, e leve na mochila. Se houver a necessidade de usar, use. Se não houver a necessidade, já fica para outra altura, mas há sempre ali uma... É mais a parte psicológica a funcionar, como estava a dizer o Henrique, do que outra coisa. Então, assim, ajuda sempre um bocadinho a facilitar essa parte psicológica. Ok, obrigada. Muito bem, muito bem. Alguém tem mais alguma questão, entretanto? Se não conseguem levantar a mão, podem escrever por chat. Uma das questões que colocavam há pouco, e a Marina também já deu uma chega, Henrique, era acerca da rede de telemóvel, porque estamos a falar muitas vezes que poderá ser algum problema em alguma zona da rede de telemóvel, ou se está sempre ok. Eu ainda agora tentei em outubro, não me recordo de não ter tido telemóvel. Provavelmente não haverá. Eu, por exemplo, uma das zonas que frequento é ali a Mata de Albergaria, e mesmo a chegar à Portela do Homem, não costuma haver rede ali. Portanto, mas nós também vamos tão entretidos connosco que não precisamos da rede para nada. Agora, para o GPS não precisa de rede de telemóvel. Há pessoas que às vezes me dizem, mas eu não gosto de levar o telemóvel ligado. Desliguem o telemóvel. Ninguém é obrigado a levar o telemóvel. O GPS não é o telemóvel. Existe no mesmo aparelho, o GPS onde está o telemóvel. Desligam o telemóvel, desligam-lhe a rede e vão sozinhos como se fossem sem ninguém. Agora, há forçosamente locais que não existe rede. Mas, muito honestamente, não sinto... Eu até, inclusive, tenho feito diretos, que nem olho se tenho rede ou não. E depois, às vezes, a imagem um pouco tremida, quando chego às vezes a casa, é que vou ver como é que aquilo está. Durante não me preocupo muito. E, na realidade, ele até conseguiu gravar para o Facebook ou para o Instagram. Eu não escolhi os sítios por ter rede, foi no sítio onde me lembrei de gravar. Agora, provavelmente, mas eu penso também, se for de Braga, a Vila Verde, ou de Braga até Terras de Louro, vão encontrar zonas que não têm rede. Pela estrada, atenção, não é pelo mundo, pela estrada. Estamos a falar daqui de 30 quilómetros de Braga. Portanto, é provável que em alguns sítios não exista rede, mas muitas vezes estão em metros. Eu digo às vezes às pessoas, se estiverem aflitos, alquem-se para a pedra mais alta, ali no redor de 4 ou 5 metros, encostem-se a um pinheiro ou uma árvore, que vão encontrar rede, provavelmente.
Portanto, não é assim um problema, não entrem nunca em stress. Ai, não tenho rede. Bom, tem rede ali perto. Basta deslocarem-se 2 metros. O caso da Portela do Homem é exatamente isso. Basta estar ali numa zona e apanha-se, o telemóvel avisa logo que estamos com a rede espanhola. Portanto, sim, também há essa vantagem que podemos ir alternando de roaming. Sim, mas em Trimo apanha-se tanto portuguesa como espanhola. E depois chega-se a passar um bocado, já sai, enquanto sai o português entre o espanhol, e às vezes há ali um conflito com o telemóvel. Mas também não é assim nada, vamos dizer, de especial. Eu acho que no caminho central provavelmente também haverá problemas. E só que nós, como não vamos com esse stress e com o receio de não ter telemóvel, vamos lá, faz-se mais a pergunta aqui. Eu estou convencido, mesmo Castro Laboreiro na descida para Cortegado, é provável que haja lá um sítio ou outro que não tenha, mas eu digo-vos assim, por exemplo, no Sameiro, o Monte Sameiro em Braga, muito conhecido e um dos locais mais turísticos da cidade de Braga, eu não consigo apanhar a internet. Portanto, não é assim nada do outro mundo, estar no meio do monte e ter pouca rede. Tranquilidade, manter a calma, mais é só uns metrinhos ao lado. Muito bem, entretanto João Medeiros tinha levantado a mão, não sei se foi por acidente ou se quer colocar alguma questão. Penso que deve ter sido por acidente. Entretanto, vou ver aqui no chat. Há aqui uma questão, se na zona onde passa o caminho de fronteira, este caminho costuma estar a Guarda Civil. A pergunta vai no sentido de perguntar de haver algum controle devido à pandemia e só poder passar quem estiver teste de Covid negativo ou vacina já administrada. Atualmente não há lei nenhuma que diga isso. Agora, atualmente os portugueses não podem sair de Portugal, exceto por trabalho ou por uma urgência, não sei quanto. Portanto, é essa situação. No futuro, temos que esperar pelas regras que forem impostas. Portanto, provavelmente sim, provavelmente não. Vamos ver quando abrirem a fronteira em que condições é que ela vai ser aberta. Neste momento ninguém sabe. Agora, assim, nesses 2 postos não há controle de fronteira, mas provavelmente nestes 2 postos atualmente terão lá umas barreiras. Não está lá a GNR a proibir ninguém. A pé as pessoas podem passar, mas assim, não sei até quanto depois em Espanha não poderá haver algum problema, porque, continuo a dizer, nós não estamos autorizados a sair de Portugal. E um polícia espanhol... Posso dar uma chega só, Henrique, e à administradora Isabel? Sim, força. Porque eu estive na terça-feira em Alcobaça e Azureira, na fronteira, na segunda entrada em Espanha, na entrada definitiva na Galiza, e efetivamente a fronteira está fechada, e quer a GNR, quer a Guardia Civil alternam muito ali naquele espaço, porque já de lá puseram uns pedregulhos enormes a fechar o caminho de fronteira e a população local para passar, porque há situações em que para fazerem 10 km por ali, para chegarem ao mesmo sítio em Portugal ou em Espanha, têm que fazer 20 para ir à volta, não é? E, portanto, tiraram os pedregulhos da fronteira, e então a GNR e a Guardia Civil têm alternado ali naquela zona, então estão a fiscalizar muito. Claro. É por isso assim, nós não devemos fazer o caminho neste momento, acho, enquanto que a fronteira estiver fechada. É sempre um risco. É estar a poder ser penalizado indevidamente. Muito bem. Entretanto, o Tony pediu para dar uma opinião. Força. Olá, boa noite a todos. Henrique, como estás? Acho que é a única pessoa que eu conheço aqui deste painel. Como estás? E boa noite a todos também. Estavam ali a falar do GPX. Eu tenho uma aplicação que eu utilizo e peço desculpa por ter chegado tão tarde, mas realmente não deu para mais. Tenho uma aplicação que eu utilizo, que é o GPX Pro, que desde que tenha, funciona offline, que eu acho que é uma grande mais-valia para quem faz a Geira ou para quem faz outro caminho qualquer, que não tem que estar a consumir dados. Desde que tenha o GPX oficial, que pode ser dos caminhos oficiais, que estão na net disponibilizados em qualquer lado,
se consegue fazer offline sem estar preocupado com dados, ou seja lá o que for. Por isso, aconselho vivamente, acho que custa 2 euros e qualquer coisa a versão Pro, que é a que eu utilizo. Neste momento, não sei se dá para perceber, mas o que eu tenho aqui descarregado é o CPIs. Ok? Sei que não é disso que estamos a falar, mas abri a aplicação e é o que eu tenho aqui instalado. E não é preciso net, ou seja, ele funciona offline perfeitamente, por isso qualquer pessoa pode ter no telemóvel. Ok? Sim, sim. Há várias. E não estar preocupado com a internet. Não é preciso, mas mesmo, por exemplo, o caso do Wikiloc, que até utiliza dados, mas ninguém, vários, portanto, têm feito com o Wikiloc e ninguém fica sem GPS durante o caminho. Isso vos garanto que não fica sem o GPS, mesmo com o Wikiloc e utiliza dados. Agora, eu não utilizo dados. Eu não utilizo dados durante o caminho com o GPS. Eu utilizo sempre aplicações sem dados. Muito bem. Henrique, agora também não quero roubar muito tempo e também não quero também ocupar muito tempo ao resto dos participantes. Fazia uma pergunta que é: há alguma etapa ou alguma zona, que não é etapa, alguma zona que destaque que seja assim especial? Qual é a sua preferida? Será sempre a Mata de Albergaria. Portanto, passar a Mata de Albergaria é qualquer coisa espetacular. Depois, eu diria-vos também a chegada à Castro Laboreiro. Mas, portanto, atualmente, com um bocadinho de jeito, os peregrinos, portanto, com um bocadinho de informação, pode-se fazer desde Lóbios até Castro Laboreiro, chegando a última vez, portanto, à fronteira portuguesa da Meixoeira, seguir o trilho que coincide com o caminho também, até à Ponte de Cava da Velha. E ao chegar à estrada, continuar pelo GR50 do Parque Nacional. E vai-nos levar na mesma Castro Laboreiro, em vez de termos 4 km, vamos ter sensivelmente 6, ou em vez de termos 3, vamos ter 5, é mais ou menos isso. E vamos, em vez de quem já fez o caminho, vai fazer 2,5 km por estrada terrível, que tem uma subida onde só se vê Alcatrão e é, na realidade, muito desgastante, mesmo psicologicamente. Então nós podemos fazer à volta pelo trilho, pelo GR50, e então é fenomenal. Passar desde Intrimo, que se entra na mata, não se vê mais estrada, e chegar a Castro Laboreiro sempre o monte, e vamos chegar a Castro Laboreiro a descer e não a subir. Portanto, já vamos chegar a Castro Laboreiro a descer e não a subir. Portanto, e então eu digo-vos, é muito, 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 muito bonito. Porque esses 2 km de estrada são substituídos por 3,5 km, é mais 1,5 km, sensivelmente a mais, por paisagens do melhor que a gente pode encontrar neste tempo. Enquanto que a Mata Albergaria é pelo verde envolvente, ali não, é as paisagens no seu estado bruto, e porque já estamos em altura e vemos tudo cá, eu diria, vemos lobbies lá de cima. Temos aqui mais uma questão. Eu peço desculpa que eu vejo o nome Gabriela Cruz, mas penso que não é Gabriela Cruz. Não, é o pai Rui Cruz. Isto, usar as ferramentas dos filhos é o que dá. Não, eu tinha uma questão ainda relativa à promoção. Ou seja, eu julgo que ainda em 2019 foi feita uma apresentação do caminho no turismo em Braga. No ano passado, em fevereiro. Sim, seria no início então do ano passado. Foi em fevereiro, 22 de fevereiro, salve. Exatamente. Mas não vejo, ou seja, pelo menos em Braga, uma grande divulgação tanto deste caminho como os outros existentes que saem de Braga, como a variante do caminho central ou até o caminho de Torres. Há uma grande falta de divulgação. E a maior parte das pessoas nunca ouviram falar deste caminho. E quando isto poderia ser uma mais-valia para a cidade de Braga, estamos a um ponto de partida. Tem alguma ideia porque é que isso sucede? Ou seja, porque além de Braga ter também um turismo religioso, ou seja, porque não aproveita esta onda assim para promover-se mais e promover o caminho?
E eu não pertenço ao turismo. Infelizmente, mas sou de Braga. E é com alguma tristeza, e eu o dizia há pouco em relação aos conselhos, portanto, às câmaras e aos conselhos espanhóis, que da promoção do caminho só têm a ganhar para as suas populações. Agora, e Braga tem de facto esses caminhos todos. E poderíamos ser um centro com os caminhos de Santiago. É assim, há na realidade alguma divulgação, porque, portanto, isto dos caminhos, as pessoas, quando procuram alguma coisa, têm essa informação, portanto, a informação não existe na rua, mas existe em todo lado. No caso do turismo, até tem informação sobre isso, portanto, e o caso o caminho da variante do Porto Braga-Ponte Lima, ela está sinalizada, e a Câmara investiu algum dinheiro ultimamente, como está o caminho de Torres entre, vamos dizer, Guimarães e Braga, e depois já Felgueiras e companhia também está para aí mais, mas Braga meteu para aí uns mecos e coisas. Depois também vos digo, quer dizer, e é por isso que eu às vezes digo, mas porque é que tu, quando vais fazer o caminho, não metes mais umas setas? Ela já lá meti muitas setas, mas o que, na realidade, que começa toda a gente a meter setas, e eu vejo o que é que se passa cá em Braga. Por onde é que queres ir em Braga? Pela direita ou pela esquerda? Por onde é que é o caminho? Ninguém sabe. Eu digo, começa quem é de Braga na Santa Marta. Já começa a aparecer setas para dois lados. Eu tenho feito neste último ano todos os trilhos que existem entre Braga e o Sameiro e Tibães e essa coisa. Todos os dias ando por esses montes. E eu encontro setas do caminho de Santiago pela Santa Marta, vai por 2 ou 3 sítios. Portanto, e na realidade, alguns até, eu digo até, é muito mais, quem me marcou por ali até foi esperto, porque tem muito mais aspecto de calçada do que propriamente o trilho que desce da Santa Marta para Braga. Mas quem sou eu para dizer que aquele é o verdadeiro ou este é o verdadeiro? Agora também vos digo uma coisa para as pessoas entenderem. Ninguém está a fazer nenhum caminho, nem o caminho francês é feito no caminho dos antigos peregrinos. Não há caminho antigo aqui. Nós percorremos os caminhos modernos de Santiago. Isto fique claro. Nós percorremos os caminhos modernos de Santiago. Os relatos são das aldeias e das vilas por onde os peregrinos passaram. Agora, a marcação dos caminhos é uma marcação atual. Como é que se foi de Barcelos para Ponte Lima? Mas alguém, ou de Ponte Lima para Valença, mas alguém acha que há algum relato a dizer vais pela esquerda, pela direita? Não havia GPS naquela altura. Há 100 anos não havia GPS. E cada um iria para o seu sítio. Portanto, hoje nós vamos todos atrás uns dos outros. Nós vamos todos atrás uns dos outros com as setas. Mas antigamente não havia setas. Portanto, o peregrino que vinha atrás de mim não vinha exatamente pelo sítio que eu vinha. Portanto, ou que eu ia para Santiago. Portanto, hoje os caminhos modernos estão marcados, portanto, e todos nós vamos pelo mesmo. Portanto, e há bocado como alguém dizia que eu saí, foi o caminho quando eu saí de casa, de Guimarães. Portanto, eu saí de casa, portanto, foi o caminho que eu saí. Portanto, e é mesmo esse caminho que os outros peregrinos também há 300 ou 400 ou há 500 anos fizeram, saíram de suas casas e foram a Santiago. E depois os que escreveram relatos disseram que passaram na igreja X, na Y, e que passaram numa terra com um nome deste, nome daquele, como o caso do Caminho de Torres, que é o relato lá do padre. Agora, exatamente como é que ele vem de Guimarães para Braga, o padre não relatou. Ou como é que chega a Guimarães. Agora, o que ele disse é que passou em Guimarães. Agora, nós fomos tentando traduzir, muitas vezes pelos caminhos, depois pelas conversas com os mais antigos, e não sei quanto, e eu, na primeira vez que fiz o Caminho da Geira, cheguei a um determinado local, que é para uma das referências até em arquitetura do caminho, que é depois de Viaris, e encontrei lá umas casinhas, umas pessoas uns idosos, 70 anos, 80 anos provavelmente, e eles me perguntaram o que eu estava ali a fazer, eu disse que ia para Santiago. Eu disse, já há muitos anos que não passa ninguém aqui para ir a Santiago. E onde é que vais? Vou a Soutelo de Montes, disse eu. Quero lá tomar um café. É um dos sítios em que, eu vos digo, há um desvio feito para se ir comer. É um pouco uma descida à Terras de Ouro. Desta Terras de Ouro para se ir comer, porque não se vai chegar até ao campo sem comer em lado nenhum durante 40 km, e quem vai de Braga para não fazer os 17 vai fazer 47 km.
Então, eu disse, eu vou a Soutelo de Montes. E a senhora me disse, não, Soutelo de Montes não é caminho de Santiago. Você tem que ir a São Filipe, segue em frente ali naquele cruzamento, vai a São Filipe, e o caminho, antigamente os peregrinos iam por ali. E eu, mas eu tenho que ir comer, não posso, e não sei dizer. Mas você se vai para Santiago, não pode ir para Soutelo de Montes. Portanto, eu bem disse para a minha mulher, chegamos ali, a senhora já está em casa e nós vamos para Soutelo de Montes. Mas já bem. É que a senhora pôs-se na porta e quando eu cheguei lá ao cruzamento, viu-me eu a passar para lá de Soutelo de Montes e disse, não é por aí. Agora, eu ia contrariar a senhora, olhei para o GPS e fui ver como é que, o que é que aquilo ia-me levar. Na realidade, ia-me levar à frente ao caminho. Vamos fazer aqui para uns 7 a 8 quilómetros por uma estrada que eu vou escolher. E quando cheguei a Codeseda, eles me perguntaram, porque estavam a seguir os meus tracks pelo Wikiloc, eu gravava e punha lá, eles seguiam, e portanto fiz uma quantidade de perguntas, porquê é que aqui mudaste? Eu disse-lhe, vocês mandaram para Soutelo de Montes, mas o caminho é ali para São Filipe. E como é que tu sabes? Sim, então, as pessoas populares disseram que era por ali. Olha que tens razão, eles têm razão, é por ali, só que nós desviámos o caminho para as pessoas irem comer. Portanto, repare, isto hoje acontece isto em todos os caminhos. Não é só no da Geira. Todos os caminhos têm estas diferenças para as pessoas irem comer. Ninguém faz o caminho. Mas atenção, e hoje, por onde eu fiz, depois até uma estrada, mas é o que a senhora me dizia. Agora tem estrada. Antigamente era um caminho. Mas muitas das estradas que nós temos eram caminhos de antigamente. Com curvas menos acentuadas ou mais acentuadas, era um caminho. Portanto, isto que eu, às vezes, quando tenho assim um bocadinho mais de conversa com alguns primeiros, falo muitas vezes nisto, os caminhos todos não são propriamente os antigos, os antigos não seguiam os caminhos exatamente iguais. O caso aqui, quando se chega à zona dos arrieiros, sim, e eles seguiam, porque tinham que levar as carroças, tinham que ter um caminho previamente definido, e conheciam já, eram pessoas experientes e conheciam o caminho. Mas estamos a falar na zona dos arrieiros, que serão os últimos 70, 80 quilómetros, a zona ali da zona do Vinho do Ribeiro, portanto, levar o Vinho do Ribeiro para Santiago. Portanto, assim. Mas hoje também muitos desses caminhos viraram estradas. E então, mesmo o caso da Catedral, Santiago permite e aconselha que se desvie os caminhos para tirar os peregrinos das estradas. Porque é um perigo estar a dizer. O caminho, se calhar cá em Braga, podia ser por outra zona. Agora, só que provavelmente digo assim, mas é muito mais, o sítio que eu diria que é mais real, é muito mais, com muito mais trânsito, muito mais perigoso, sem bermas. Parte do percurso sem bermas. Então vamos para lá os peregrinos e vamos por ali para ver se às vezes há algum acidente, mas seja o que Deus quiser, acho que não é de bom tom fazer isso. Henrique, excelente, é mesmo maravilhoso ouvi-lo falar e acho que podíamos ficar aqui horas e horas também a ouvir essas histórias e essas experiências tão contagiantes. Sinceramente, é mesmo pena não podermos ir já amanhã, acho que é vontade de todos, era agarrar já na mochila e ir, nem que fosse lá estar precisamente por esses momentos de introspecção, de estarmos com os nossos pensamentos, que mais do que nunca estamos a precisar disso. Muito bem, eu não sei se mais alguém tem alguma questão, já estamos também aqui a passar um bocadinho mais do tempo que tínhamos previsto. Gabriela! Força. Tinha mais uma. Queria dar por terminada também a conversa, que não vos quero estar a roubar também mais tempo. Força! Que era só esta. Eu, como faço bastantes caminhadas, não só aqui em Portugal, mas também na Galiza, já vi, por exemplo, diversas marcações em algumas caminhadas que fiz do Caminho Mariano, que é o outro caminho que sai de Braga. E, no entanto, o caminho da Geira dos Arrieiros não está totalmente marcado. Ou seja, aqui há alguma diferença, ou seja, a diferença é muito grande. É assim, eu pertenço à Associação da Via Mariana. A associação é uma associação espanhola, que, portanto, eu sou o único português que faço parte da direção. Tenho alguns também sócios portugueses, mas essencialmente são espanhóis. Mas a Via Mariana não é um caminho de Santiago.
Portanto, é mais fácil nós pré-determinarmos um percurso sem estarmos obrigados vamos dizer, a obedecer a nenhuma regra. Enquanto que o Caminho de Santiago obedece a uma parte histórica. Sim, é tal situação que eu dizia, portanto, o padre Torres disse onde é que passou, mas não sabe exatamente o caminho, mas aqui na Via Mariana nem é preciso saber porque ninguém passou. Ninguém fez a Via Mariana antes da Via Mariana ter sido construída ou idealizada. A Via Mariana, única e simplesmente, tem como pressuposto fazer um percurso entre Braga e Mochia, passando por santuários marianos. E agora nós podemos levá-la para onde quisermos. Agora, a associação é que, na realidade, eu diria que se mexeu, portanto, aqui a Igreja de Braga também se mexeu bastante e conseguiu, vamos dizer, unir esforços com as câmaras todas portuguesas, e as câmaras portuguesas todas marcaram a Via Mariana. E aí contagiou um pouco os espanhóis, e já se fizeram reuniões, inclusivamente, entre todos os autarcas portugueses e espanhóis. Só que, infelizmente, a pandemia veio quando, eu diria, quando a Via Mariana tinha acabado de ser sinalizada. Portanto, provavelmente, neste momento, a Via Mariana vai ter que ser, de novo, vamos dizer, sinalizada, porque haverá partes do percurso que estarão tapados. Provavelmente haverá partes do percurso que estarão tapados. E não se consegue, neste momento, sem passar por eles, ter uma ideia disso. Mas a Via Mariana, na realidade, os autarcas tomaram essa ideia como deles, não tendo um Caminho de Santiago, sabiam que tinham uma coisa, vamos dizer, parecida com o Caminho de Santiago e que iria ser bom para as populações. Eles também, quando os autarcas em Portugal, vamos dizer, se uniram um pouco, já andavam peregrinos. E chegavam ao turismo de Ponte da Barca ou de Braga a perguntar pela Via Mariana e não havia informação. Portanto, e aí eles mexeram-se um pouco e eu digo, os presidentes da Câmara aí tiveram uma vontade muito grande em fazer. Portanto, principalmente o caso de tanto da Ponte da Barca como os Arcos de Valdevez e Melgaço foram as câmaras que marcaram tudo. Com placas, portanto tem uma sinalização própria e, portanto, exceto ali na zona mais montanhosa não tem setas pintadas, mas a maioria do percurso tem muitas setas, são umas placas com os paus normalmente postos e que vai-se vendo já aqui pela parte. Agora, lá está, também é um percurso muito difícil, mas é uma das zonas também mais lindas do Minho, portanto, indo à Ponte da Barca, ao Soares, indo à Senhora da Peneda, depois passar para lá Lamas de Moura e Melgaço, eu acho, portanto, quem é cá do Norte e conhece isto, portanto, fica encantado. Mas não tem os pressupostos do Caminho de Santiago. No entanto, na Via Mariana passa em Santiago. É possível passar em Santiago, mas aí é a única vez que foi construída uma alternativa. Quem quiser ir na sua introspeção até Mochia, pode ir, porque são caminhos sempre alternativos, mesmo de Santiago a Mochia, não utiliza o caminho, vamos dizer, de Finisterre ou Mochia, utilizam um caminho à parte, pode fazer padrão Mochia e continua sempre na sua introspeção, não precisa de ter problemas. Isso foi derivado, alguns dos peregrinos que fizeram os 11 dias até Santiago, tempo muito isolados, quando chegaram a essa parte de Santiago, apanharam os peregrinos do caminho português e ficaram um pouco, vamos dizer, desgostosos, alguns deles. Então criou-se uma alternativa. Agora, a Zéza? Muito bem. Zéza usou cones como eu já usei cones. E a Zéza também. Se alguém tem um microfone ligado por aí. E o microfone ligado. José, eu sei que levantou a mão, mas nós já estamos a esticar-nos aqui um bocadinho mais do tempo. Não quero abusar da generosidade do nosso convidado e também dos participantes, só se isso for uma micro-pergunta. Nano pergunta. É rápido? É uma pergunta rápida, uma ligeira provocação para o Henrique. Nós sabemos que as câmaras não querem muito saber de turismo de natureza. Tirando Arcos de Valdevez e talvez outras assim mais para esses lados, que é dolorido. Henrique, lá em Braga, aqui em Guimarães tenho muitas dificuldades.
em Braga, eles consultam-te para alguma coisa aí no turismo, os serviços de turismo da Câmara. Braga sinalizou. Já merecias uma estátua. Braga 2 caminhos a começar em Braga não é fácil. Braga sinalizou com placas da Via Mariana entre o Sameiro e a Catedral, podia ser Braga, como a gente diz, não a Catedral, a Sé de Braga, porque depois o percurso da Via Mariana entre a Sé de Braga e Coães utiliza o mesmo percurso do caminho de Santiago, e nós achamos por bem não andar a pôr setas em cima de setas. Portanto, então não seria necessário marcar a Via Mariana entre Braga e Coães. Mas eles marcaram os 8 km entre o Sameiro, feito por empregados da Câmara, atenção, portanto, e não puderam mais porque não foi. Mas a minha questão era mais no sentido, eles consultam, perguntam a opinião para alguma coisa, às vezes. Não, mas eu também... Mas atenção, é assim, perguntam e a Câmara até manda, me telefona, a Câmara não, o Turismo me telefona para ver se pode dar o meu contacto, às vezes a peregrino. Mas isso é assim, eu também não sou nenhuma associação, portanto também acho que eu faço isto em nome individual e por minha vontade, e também acho, portanto, que são organismos oficiais e que normalmente contactam com entidades, vamos dizer, oficiais ou com organizações. Se eu fosse uma associação qualquer do caminho da Lisa aqui, provavelmente sim, mas na questão da Via Mariana, sim, consulto. Porque aí sim, aí represento a associação cá em Braga e quando querem alguma coisa da associação falam comigo. Tanto da Câmara como do Santuário de São Domingos. E a própria Sé também, portanto, o arcebispo, portanto, é o mesmo, comanda em tudo, portanto, e isso há um contacto muito grande. E tem ajudado muito a Via Mariana. E aí, portanto, por arrasto traz as câmaras. É mais fácil. Portanto, eu primeiro, vou-vos dizer então, na Via Mariana, a primeira pessoa que me ouviu, ao fim de 2 meses, andar a tentar falar com este, com aquele, com outro, Vila Verde, com este, foi o arcebispo. O senhor arcebispo de Braga foi a primeira pessoa que me ouviu e disse, sim senhor, eu vou-te ajudar. Não sei. Muito obrigada. Chega lá na hora certa. Temos aqui já pano para mangas para uma próxima conversa. Podemos fazer a parte 2. Mas agora, da próxima vez, sentados debaixo de um carvalho. Sim. Somos todos bichinhos do monte, bichinhos da natureza, que a próxima conversa seja ao ar livre e todos juntos, nem que seja com distanciamento. Sim. Olha, Henrique, uma vez mais, muito obrigada a todos. Espero que tenham gostado, que tenham também ficado ainda com mais vontade de fazer este caminho tão especial, tão querido. A nossa experiência no caminho também foi muito positiva, nós adoramos e por isso é que também hoje quisermos trazer-vos aqui para esta mesa para conversar sobre isto. Uma vez mais, muito obrigada e até uma próxima, que seja em breve que a gente se encontre por aí. Um abraço a todos e boa noite, até uma próxima oportunidade. Boa noite. Henrique, muito obrigado pela participação. Tchau. Então, Deus, boa noite a todos. Boa noite. Deus, boa noite. Tchau. Tchau, Miguel.